próximo domingo, nós teremos uma programação muito especial. Lembrando que o próximo domingo é o domingo de Páscoa. Então, nós vamos celebrar a ceia online. Eu e minha casa, você e sua casa, e juntos celebraremos para rememorar o sacrifício de Jesus na cruz e também celebrar a vitória de Jesus sobre a morte, porque na ressurreição de Cristo nós também temos garantida a nossa vitória. Então, reserve um copo, um cálice, um copo pequeno de suco de uva, um pedacinho de pão, prepare para as pessoas que estiverem juntos em sua casa cultuando conosco e juntos celebraremos a ceia do Senhor. Não será a dificuldade de nos reunirmos presencialmente que nos impedirá de, como igreja, celebrarmos a vitória de Jesus sobre a morte. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã da Igreja Batista da Pituba, queridos amigos que nos acompanham e cultuam conosco. Que bom estarmos juntos, reunidos, celebrando o nome do Senhor. Que alegria poder celebrar o nome do Senhor, que privilégio. E com tanta liberdade, né? Com tantas opções, vários meios, vários recursos para a gente celebrar o nome do Senhor. E no nosso caso, usando o nosso canal do YouTube para poder chegar até a sua casa, bem como também o nosso perfil do Instagram, para poder abençoar a sua vida. E você, nos acompanhando, pode também interagir conosco, tá bom? Pode fazer seus comentários, tanto no canal do YouTube, quanto lá no nosso perfil do Instagram, que a gente vai interagindo com você. Se você quiser deixar pedidos de oração, pode deixar também, que nós iremos encaminhar esses pedidos para serem apreciados, e vamos interceder pela sua vida e colocar o seu propósito, a sua busca diante do Senhor. Tá bom? Sejam todos bem-vindos, é um prazer muito grande celebrar a Deus juntos nessa noite abençoada, noite de quarta-feira, quando vamos ouvir a voz de Deus e vamos falar com o nosso Deus. Chame todas as pessoas de sua casa aí, não deixe ninguém de fora não. Pega esse link aí que você recebeu para acessar o nosso canal e compartilhe, vai compartilhando aí com outras pessoas que você conhece, dos seus relacionamentos. Quem sabe esse compartilhamento seja o que está precisando esta vida para ouvir a voz de Deus e ser abençoada em todas as áreas, tá bom? Então, que essa noite seja uma noite maravilhosa para todos nós. Antes de prosseguirmos os momentos de culto, eu quero lembrar que no próximo domingo, dia 12, domingo de Páscoa, no culto das 10h10, nós iremos celebrar a ceia do Senhor, rememorando aquele sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e também celebrando a vitória de Jesus sobre a morte. Gosto sempre de lembrar que na vitória de Jesus sobre a morte, nós temos garantida a nossa vitória. Então vamos com alegria celebrar. Prepare-se com um pouquinho de suco de uva, um pedaço de pão, reúna a pessoa da sua casa, as pessoas de sua casa, e vamos juntos celebrar o nome do Senhor. Amém? Estamos juntos? Quero também informar que a nossa campanha SOS Cesta do Amor está em pleno vapor, e nesta semana mais uma quantidade de cestas foram distribuídas graças à sua participação, tá bom? Se você deseja contribuir, deseja nos ajudar, você pode fazer doação através de alimentos não perecíveis ou também de recurso financeiro, tá bom? Fale conosco no privado e nós poderemos encaminhar para você os dados para você participar conosco, ok? Não fique de fora, é a igreja em ação, demonstrando amor não apenas com palavras, mas com atitudes, com ação, com gestos, socorrendo aqueles mais desfavorecidos neste momento, ok? Vamos orar a Deus e pedir que Ele nos abençoe, pedir que Ele nos acompanhe, pedir que Ele esteja conosco em todos os atos deste culto. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor.
Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse tempo de culto, muito obrigado por esse tempo de celebração, quando podemos refletir na Tua Palavra e quando podemos falar contigo. Muito obrigado também pelo privilégio de poder adentrar as casas dos meus irmãos e amigos através desses recursos tecnológicos e poder juntamente celebrar o Teu nome, falar contigo em oração. Muito obrigado, Senhor. Seja exaltado, seja Senhor dos senhores em nossas vidas e tenha a soberania em todos os momentos que viveremos neste culto. E queremos, ó Pai, neste momento interceder por aqueles que estão enfrentando lutas, dificuldades, problemas. O Senhor é o Deus da paz, o Deus da bênção, o Deus do socorro. Vai ao encontro destes corações. Acalenta a alma dos teus filhos, seca os olhos, Pai, consola. Seja o Senhor o bom pastor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Como você já tem nos acompanhado nos cultos de quarta-feira, nós estamos numa série de estudos e o nome desta série é Cuidados. Já tivemos a oportunidade de refletir sobre o cuidado da nossa espiritualidade, tivemos também a oportunidade de tratar do cuidado das nossas emoções, tivemos a oportunidade também de falar sobre o cuidado hoje nós vamos falar sobre o cuidado do nosso corpo, tá bom? Do nosso corpo. É uma necessidade muito grande a gente falar sobre o cuidado do nosso corpo. Eu quero convidar você para ler comigo o texto da Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 7 e 8. Provérbios 3, 7 e 8. Como eu sempre recomendo, abra sua Bíblia, pegue um marcador de texto, pegue uma caneta, um lápis, faça as anotações. Se algo chamar a sua atenção, marque aí para você estudar e aprofundar posteriormente, tá bom? É assim que a gente vai crescendo, vai sendo despertado e motivado para estudar a Palavra de Deus. Diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. O sábio, ele traz preciosos conselhos para nós em todas as áreas da nossa vida. E tem um outro conselho, uma outra palavra, outro provérbios que está no capítulo 14, no versículo 30, que diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo. Observe que o sábio Salomão, ao escrever esse livro, ele teve cuidado de envolver no cuidado, nas áreas de cuidados da nossa vida, o corpo e mencionar de maneira objetiva, de maneira direta, aquilo que proporciona bem-estar ao corpo. E para ser mais específico, ele diz ainda vigor aos ossos, no capítulo 3, conforme nós lemos o versículo 8. Então, a pergunta que vem à minha mente agora, eu quero levantar junto com você. Você se preocupa com a saúde do seu corpo? Você precisa cuidar bem desta área da sua vida. Se nós estamos falando sobre cuidados, estamos envolvendo diversas áreas da nossa vida, você precisa também cuidar do seu corpo. Porque, do contrário, você não vai conseguir alcançar os propósitos de Deus para a sua vida. Pois Deus conta com você e Deus conta com a sua instrumentalidade, ou seja, Deus quer você bem, saudável, útil, atuante, vibrante no seu reino. Ele tem desafios para mim e para você. Nós somos a igreja e recebemos dele a incumbência de dar prosseguimento ao cumprimento da missão que ele nos confiou. E ele disse: vocês farão discípulos de todas as nações. E nós fazemos discípulos de várias formas, inclusive utilizando o nosso corpo, as nossas pernas, os nossos braços, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso ouvido, as nossas habilidades, os nossos talentos, para cumprir o propósito do Senhor. Como cumpriremos se o corpo estiver enfermo? Como cumpriremos se não tivermos vigor físico para dar prosseguimento às ações que Ele espera que tenhamos como Igreja de Cristo? Pense nisso e veja como é relevante o corpo para a obra que Deus deseja realizar em nossa vida. Ok? Bom,
Como nós temos falado sobre cuidado em diversas áreas, eu percebo aí que há necessidade de a gente ter um equilíbrio nas diversas áreas da nossa vida, sob pena da gente ficar enfermo, né? Se você cuida bem de uma área e deixa a outra mal cuidada, haverá um desequilíbrio e haverá uma enfermidade. Então é necessário que haja um equilíbrio. Sobre equilíbrio, o mesmo sábio no capítulo 3, versículos 21, 22 e 23, capítulo 3, versículos 21, 22 e 23, ele diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. O texto fala sobre a necessidade de sensatez, bom senso, equilíbrio. E diz que isso é lindo, é nobre, é bonito. A expressão que ele diz é: e serão um enfeite para o seu pescoço. Ou seja, todos perceberão uma vida equilibrada, a beleza que vai fluir de uma vida em equilíbrio pelo fato de você buscar a sensatez, buscar o equilíbrio. Então, o cuidado do corpo faz parte dessa busca do equilíbrio, do bem-estar de uma maneira geral. Como cuidar melhor do corpo? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ele escreve aos crentes daquela cidade de Corinto, dizendo o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? O apóstolo Paulo ele ressalta a importância de lembrarmos que o nosso corpo é o local onde o Espírito Santo habita. No momento em que temos um encontro pessoal, fundamental, de fé, decisório, de conversão em Jesus Cristo, a nossa vida ela é selada com o Espírito Santo da promessa. O Espírito passa a habitar dentro da nossa vida. Ele passa a fazer do nosso corpo a sua morada para produzir os frutos que Ele deseja produzir através da nossa dedicação, do nosso crescimento e do aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Então Paulo pergunta: vocês não sabem que o corpo de vocês é a habitação do Espírito Santo? Então nós precisamos cuidar muito bem deste corpo, ter cuidado com o que fazemos dele, porque ele diz o seguinte: vocês não são de si mesmos. Ou seja, o nosso corpo precisa ser consagrado, dedicado, entregue ao Senhor, em consagração. Então, primeiro passo para você cuidar bem do seu corpo: equilibre o ritmo da sua corrida diária. Equilibre o ritmo da sua corrida diária. Pense nisso. De que adianta correr para lá e para cá, né? O Salmo 127 fala: de que adianta você levantar de madrugada, né, comer o pão de dores, não sabe que Deus é quem sustenta a nossa vida? É Ele quem preserva, quem vigia, quem dá vida à nossa casa? Então, nós precisamos parar e refletir o que estamos fazendo na nossa vida. Ouça bem as palavras do sábio, agora no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 2 e 3. Eclesiastes, capítulo 1, versículos 2 e 3, ele diz assim: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do céu? Vou repetir a pergunta: o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do céu? A pergunta é: que grande inutilidade. A outra expressão, a outra versão bíblica que diz: isso tudo é vaidade. E ainda há uma tradução que diz assim: isso tudo é correr atrás do vento. Veja só, correr atrás do vento, de que adianta? Isso é inútil, que grande inutilidade. E a expressão bíblica é: não faz sentido.
A vida ela deve ter um ritmo e a gente precisa equilibrar o ritmo da nossa corrida diária. Preste bem atenção nesse ciclo que eu quero sugerir: andar, correr, parar, abastecer. E depois retoma: andar, correr, parar, abastecer. Andar, correr, parar, abastecer. Este deve ser o ritmo, essa deve ser a sequência. Você se conhece, então não insista se você está correndo tanto, né? Mais adiante eu vou falar mais um pouco sobre isso, mas eu quero lembrar você que o corpo da gente é como uma máquina, como uma máquina. Há poucos dias eu estava assistindo um filme que trazia um enredo de uma corrida de automóvel. E havia necessidade de manter um ritmo, porque senão o carro não suportaria. Se passasse o nível de aceleração, iria forçar demais o motor, ele iria fundir e não daria conta. Então, ele tinha uma média para ele permanecer na aceleração, para que esse carro não viesse a sucumbir. Então, a vida da gente é uma máquina, ela tem um nível, você se conhece, você sabe. Então, um conselho sábio que eu ouvia sempre de minha sogra, diz o seguinte: não force essa máquina. Não force essa máquina. Mantenha um nível de aceleração que seja equilíbrio, que seja saudável, tá bom? Andar, sim. Correr quando necessário. Parar, extremamente necessário. Abastecer, fundamental. Pense nisso. Outro conselho: desenvolvendo bons hábitos alimentares. Viu? Nós precisamos nos alimentar bem. Foi o apóstolo Paulo que declarou, até perguntando aos crentes de Corinto, no capítulo 9 da sua primeira carta, 1 Coríntios 9:4, ele diz assim: não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós o direito de comer e beber? Ele estava falando sobre a necessidade que todas as pessoas tinham de comer de maneira saudável, tranquilo, e que ninguém deveria recriminar um ao outro por buscar o seu alimento. Todos devem se alimentar. Se desejamos saúde e bem-estar, é preciso lembrar da importância dos alimentos. A sua importância na saúde está no fato de que as substâncias adquiridas com a alimentação saudável fornecem nutrientes essenciais para todo ser humano. Nenhum ser humano pode dizer assim: eu não preciso de nutrientes, eu não preciso de alimento. Todos nós precisamos nos alimentar e nos alimentar bem. Alimentar bem não é alimentar em grande quantidade. Alimentar bem é alimentar-se com qualidade. Buscar o equilíbrio nos nutrientes do alimento. Uma alimentação correta é aquela que possui todos os nutrientes necessários para o organismo e inclusive na quantidade apropriada. Então, meu querido, desenvolva bons hábitos alimentares. Isso é fundamental para que você cuide bem do seu corpo. Estamos falando de cuidado e trago aqui algumas dicas, alguns passos para que a nossa vida seja bem cuidada, tá bom? Para que o nosso corpo seja bem cuidado. Então, um outro conselho: visite regularmente o seu médico. Mas pastor, o senhor é pastor, cuida da alma, né? Para que está falando de visitar médico? Porque o nosso corpo é o templo onde habita o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que nós devemos ter um cuidado muito especial para com o nosso corpo. Então, eu te pergunto, qual foi a última vez que você foi ao médico? Qual foi a última vez que você fez uma consulta médica? Muitas pessoas só marcam a consulta médica quando sentem uma dor muito forte, né? Ou constante, que incomoda. Enquanto estiver na zona do conforto, não procura o médico. Porém, ter um acompanhamento médico, realizar um check-up periódico é muito importante para cuidar da saúde. É extremamente relevante. Você estabelecer um período, uma rotina e você buscar constantemente um acompanhamento médico. De acordo com o Hospital Memorial da Fundação Johnson, eles dizem o seguinte: visitas regulares ao médico podem ser muitas vezes, preste bem atenção, podem ser muitas vezes a diferença entre a vida e a morte. Olha só como é importante
a visita médica regular. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Eles prosseguem dizendo, existem enfermidades causadas talvez pela genética ou outras que não apresentam sintomas alguns, são assintomáticas. E essas doenças podem estar presentes no seu corpo, sim, o corpo que você deve cuidar. Por isso, somente um acompanhamento médico pode identificá-las, detectá-las e precocemente ajudar no combate da melhor forma. Por isso, a diferença entre vida e morte pode estar exatamente num acompanhamento médico constante, periódico. Responda a pergunta, qual foi a última vez que você foi ao médico? Pense nisso e visite regularmente o seu médico. Isso é um cuidado com o seu corpo. Uma outra dica para o cuidado, bem-estar do corpo. Pratique exercícios regularmente. Pratique exercícios regularmente. A Bíblia trata disso, viu? Lá no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 17, Provérbios 11, 17, diz assim, o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Aí eu pergunto, você está sendo bom ou cruel consigo mesmo, com o cuidado do seu corpo? Os principais benefícios da atividade física para o ser humano são melhora na postura corporal, os músculos ficam com melhor tônus, combate o excesso de peso e o acúmulo de gordura, aumenta a produtividade em diversas áreas da vida, viu? Em todas as áreas da vida. Menor propensão a doenças cardíacas, combate o estresse, a indisposição, traz maior disposição para as tarefas cotidianas, você vai acordar cada dia cada vez mais bem disposto, melhora a elasticidade, a flexibilidade do corpo, da autoestima, aumenta a qualidade e a expectativa de vida, fortalece o sistema imunológico, olha aí, viu? Fortalece o sistema imunológico, reduz o colesterol, dentre outros benefícios, ou seja, só tem coisas boas, a não ser que seja em excesso. Lembre-se bem, equilíbrio, bom senso, sensatez, como recomenda a palavra de Deus, é necessário também na prática de exercícios mais regularmente, tá bom? Não pense na quantidade, pense num ritmo constante e busque o equilíbrio, mas estabeleça horários, programas de atividade física que possa trazer todos esses benefícios para a sua vida, tá bom? Bom, eu quero falar de uma coisa aqui que talvez não é comum a gente falar, mas é importante também para o cuidado do corpo, principalmente, né, da parte emocional, que muitas vezes pode ser causadora de sérias enfermidades, de sérios problemas no nosso corpo. E a sugestão é, mantenha um hobby. É isso mesmo, mantenha um hobby. Os hobbies trazem satisfação, promovem bem-estar mental. E quando você tem um bem-estar mental, a propensão de que o seu corpo tenha saúde é muito verdadeira. Então, se você tiver um hobby, você vai estar muito bem mentalmente, emocionalmente, e você vai estar muito melhor, mais bem saudável. Você vai se sentir mais saudável, tá bom? Porque nós sabemos que muitas enfermidades têm a sua causa nas emoções. Muitas enfermidades. Então, se você estiver bem mentalmente, você vai estar cuidando muito bem do seu corpo. Aí eu pergunto, você já elegeu o seu hobby? Você já tem aquela atividade que você gosta de fazer? Uma atividade que traga prazer, satisfação pessoal, que proporcione um relaxamento? Isso é considerado um hobby. É o que, em geral, fazemos quando temos aquele tempo livre e nós elegemos essa atividade como algo precioso para a sua vida. O que nem todos sabem é que essa atividade, esse hobby,
é de fundamental importância para a nossa saúde mental e física. Carla Guth, ela é uma psicóloga e também psicopedagoga, e ela é especializada em família e construticionismo. A especialização dela foi lá na PUC, em São Paulo, e ela explica: quando fazemos algo de que gostamos, os nossos níveis de endorfina aumentam. Consequentemente, nos sentimos mais felizes e revigorados. E o felizes e revigorados para retornar às atividades normais, para retornar às atividades profissionais, para retornar às atividades cotidianas, tá bom? Então, as tarefas cotidianas serão feitas com mais prazer. O hobby é uma válvula de escape, um momento seu importante para aliviar as tensões do dia a dia, em uma época em que os relaxamentos estão repletos de, ou melhor, numa época em que os relacionamentos estão repletos de cobrança. Os nossos relacionamentos, um cobrando do outro, relacionamento profissional, metas, relacionamento familiar, cobrança. Então, para que isso? Relaxe, vá praticar uma atividade que seja o seu hobby, isso vai te trazer um bem-estar. Mas o que caracteriza o hobby é o prazer. Se virar obrigação, o hobby deixa de fazer sentido, ele não vai proporcionar esses propósitos, esses objetivos buscados, ele se torna um dever. Ele traz benefícios como é encarado como uma atividade prazerosa. Então, eleja o seu hobby e pratique, Utilize, dedique um tempo à prática dessas atividades. Mais um conselho para cuidar bem do seu corpo. Tire sempre dia de descanso. O dia que eu chamarei de dia sabático, O descanso. Aquele dia que é sem atividades rotineiras, profissionais, sem decisões, sem necessidade de tomar decisões. Veja bem, o exemplo de ter um dia de descanso partiu do próprio Deus, o Deus triuno. Quando criou o homem, quando criou o mundo, ele fez toda a criação em 6 dias, mas a palavra de Deus diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 2, no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Então, o dia sabático, o 7º dia, o Shabat, o sábado, o descanso, foi promovido pelo próprio Deus, visando o bem-estar do ser humano. O descanso, ele não é uma opção, o descanso é uma necessidade. É essencial que se consiga parar com as atividades normais do dia a dia e relaxar. Sem um descanso adequado, o organismo também aumenta a produção, com o descanso adequado, o organismo também aumenta a produção dos radicais livres, tá bom? Então você precisa tomar cuidado e ter esse descanso. Ele promove o descanso. Se você não tiver esse descanso, as moléculas que degradam as células provocam envelhecimento precoce. Os radicais livres são moléculas que promovem esse envelhecimento precoce. Por quê? Porque eles degradam as células. Então o descanso impede que isso aconteça, tá bom? Muitas vezes o estresse é resultado de um período longo, grande de esforço extenuante, sem o descanso necessário para a vida. Lembre-se, o corpo humano é uma máquina, não force essa máquina. Dicas para um melhor descanso. Existem algumas dicas para descansar melhor, mas entre elas eu quero colocar: deixe suas preocupações e planos para um outro momento nesse dia do descanso. Tente criar um ambiente agradável, propício ao descanso. Faça um relaxamento muscular. Cuidado com os estimuladores, tudo aquilo que vai promover estresse. Não fume, não beba, busque qualidade e não quantidade de atividades. Então são algumas dicas para que você tenha um tempo de descanso. Aliado a esse tema, eu quero trazer mais uma sugestão para o cuidado do corpo,
que tem relacionamento com esse anterior. Durma pelo menos 8 horas por noite em média. Durma pelo menos 8 horas por noite em média. A Bíblia fala de tudo, inclusive disso. Veja bem, Provérbios 3:24. Ele diz assim, Provérbios 3:24. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. O teu sono será suave ao te deitares. A importância do sono para o organismo é fundamental. Para as funções biológicas é fundamental. A sua qualidade interfere diretamente no nosso dia a dia. Uma pessoa que dormiu mal, chega no outro dia de manhã, todo mundo percebe. Alguma coisa não foi bem, essa noite não dormiu bem, interfere. Além disso, elas são atribuídas ao sono algumas funções importantes. E por isso dormir pelo menos 8 horas por noite. Por exemplo, manutenção do equilíbrio geral do organismo. O corpo ele é cheio de sistemas. E esses sistemas eles funcionam equilibradamente. Então a manutenção desse sistema, o equilíbrio desse sistema é fundamental. Tá bom? Veja bem, o sono é importante para a consolidação da memória e regulação também da temperatura corporal. Lembro-me que quando estudava na juventude, naquela época de preparo para o vestibular, as recomendações mais sérias que eram batidas pelos professores eram: durmam bem, para que você se lembre de tudo que você está estudando. Durma bem. Então, o sono ajuda você a assimilar, guardar na sua mente, consolidação da memória e também a temperatura corporal, que é fundamental. Traz benefício para o aprendizado, é fundamental tanto na infância quanto na adolescência. Extremamente fundamental para as gestantes, viu? Ajuda muito na gestação. Boas noites de sono, tá bom? Tudo isso é bênção de Deus. É bênção de Deus para a sua vida. Deus preparou o dia com 24 horas, estabeleceu tempo para tudo. Como diz a palavra de Deus, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, no tempo de dormir, evite colocar outras atividades. E vai fazer com que os seus dias sejam mais longos e abençoados. Durante o sono, além de descansar, sabia que o nosso corpo trabalha? Enquanto você está dormindo, o nosso corpo trabalha. Mas ele trabalha para quê? Ele trabalha para manter o equilíbrio do sistema, por exemplo, o sistema imunológico. Nesses tempos de pandemia tem se falado muito sobre o sistema imunológico. Então, o equilíbrio do sistema imunológico, do sistema endócrino, do sistema neurológico e de diversas outras funções que o nosso corpo precisa exercer no dia a dia. Então, quando você dorme menos, a produção desse equilíbrio ele vai sendo prejudicado. Então isso na repetição de dias vai ter efeitos danosos para a sua vida. Essas atitudes afastam o mau humor, o estresse, a impaciência, descontrole e tudo isso, todas essas coisas, o bom humor, a ausência de estresse, a paciência, o controle, são bênçãos de Deus para você que o seu corpo produz. O próprio Deus preparou o seu corpo para produzir isso. Então, quando está faltando isso, é porque talvez você esteja dormindo pouco. Pense nisso e estabeleça dormir, em média, 8 horas por noite para o cuidado do meu corpo. Dicas rápidas para um bom sono, tá bom? Não se deite após ter comido em excesso ou sem ter se alimentado. Então, equilíbrio, tá bom? Evite ler, falar ao telefone, trabalhar ou comer na cama. Evite, né? Tocou o telefone, você está ali perto de dormir, fica ali conversando ao telefone na cama antes do sono. Isso pode gerar um estresse, né? Então, evite isso, tá certo? Se você tem problemas para dormir à noite, não durma tarde.
É uma dica, viu? Não durma tarde, porque se você não dormir à tarde, vai favorecer o sono à noite. Então, desenvolva um ritual do sono. Cada um pode desenvolver o seu próprio ritual do sono. Tá bom? Saiu disso aí, pode trazer consequências danosas. Muito cuidado com esse tempo em que nós estamos guardados em casa, né? Muita gente gosta de dizer nós somos aprisionados em casa, como se o nosso lar fosse uma prisão, como se ficar dentro do lar fosse uma coisa negativa, horrível. Não, o lar é o seu ninho, é o seu aconchego. Se você está tendo um longo tempo para ficar dentro de casa, faça disso algo prazeroso, tá bom? Mas nesse tempo em que nós estamos muitas horas dentro de casa, há uma tendência de descontrole dos nossos horários. Procura manter o ritual do sono, tá bom? Para que você não troque a noite pelo dia, isso traga consequências para o seu organismo, para o seu corpo de uma maneira geral. Realmente, acredite que Deus suprirá todas as necessidades do seu corpo, mas existem algumas atividades, alguns cuidados que são responsabilidades nossa. Faça a sua parte e Deus vai fazer a dele, para que você tenha uma vida melhor. Quem aqui quer ter uma vida melhor? Então comece cuidando bem do seu corpo. Lembre-se, o apóstolo Paulo, ele escreveu na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está dizendo que a nossa vida por inteira vai ser consagrada a Deus como um culto, e as nossas ofertas a Deus serão o desenvolvimento, o desempenho dos dons, das habilidades, dos talentos que Ele nos deu a nos criar, e o nosso corpo é quem vai desenvolver essas ações como uma oferta viva, dinâmica ao Senhor. Ele está dizendo o seguinte: aquele que cante bem, mas cante para o Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aquela que borda, aquele que costura, aquele que cozinha, faça isso como expressão de culto a Deus. Aquele que planeja, aquele que sabe ministrar aulas, aquele que faz uma boa gestão, aquele que trabalha na administração, aquele que é especialista em controle financeiro, é o seu corpo sendo consagrado a Deus. Faça isso como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qualquer atividade que o nosso corpo venha a fazer deve ser feita em forma de culto. Daí a importância de cuidarmos bem do nosso corpo, para que o cumprimento da missão que Ele nos confiou seja uma realidade palpável, e cada um poderá exercer a sua parte, e a soma desses corpos dedicados e consagrados ao Senhor, corpos saudáveis, bem cuidados, dentro deste equilíbrio, favorecerá uma igreja forte, atuante e frutífera no reino de Deus. Seja você parte deste movimento em que a igreja está junta cumprindo a missão que Ele nos confiou. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos bem cuidado, saudável, ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que Ele nos abençoe. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus de amor, mais uma vez nós entramos em Tua presença em oração para Te agradecer pela riqueza da Tua palavra. Quantos textos lindos que o Senhor nos proporcionou para nos aconselhar, principalmente como refletimos nessa noite, no cuidado do nosso corpo. O Senhor é um Deus que cuida de nós e proporcionou na Sua palavra todas as orientações necessárias para o nosso bem-estar. Muito obrigado, Senhor, porque na Tua palavra nós aprendemos a como cuidar bem do nosso corpo. Ajuda-nos a sermos zelosos, ajuda-nos a sermos diligentes. Mas, meu Deus, muitas vezes os ventos fortes sopram contra a nossa vida. As tempestades vêm tentando nos arrastar.
Ó Pai, as adversidades muitas vezes nos alcançam. São nessas horas que nós seguimos o conselho bíblico que diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, se nesse momento que eu estou orando, tem alguém na sua casa agora cultuando e orando comigo, que esteja vivendo, ó Pai, um momento desse, de tempestade, de adversidade, de ventos fortes soprando contra a sua vida. Ó meu Deus, fortalece essa vida, que ela possa se lembrar, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Pai, se essa vida está com medo, que ela pode se lembrar que a Tua palavra diz: clamou este servo e o Senhor me livrou de todos os meus temores. O Senhor traz libertação, vitória. Pai, nós sabemos que há luta, há adversidade, mas existe uma manhã chegando para nós. A luta, a adversidade pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Inunda o coração dos teus filhos e filhos com a tua alegria, Pai. Enche de paz, enche, Senhor Deus, de esperança, enche a sua mente de coisas boas, que possam pensar nas coisas que venham do alto, coisas positivas, coisas abençoadoras, e assim, Pai, que possam aguardar confiadamente no Senhor um futuro melhor do que as circunstâncias do presente, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que está ao nosso lado e a nossa mão está sustentada na Tua mão, e nós cremos, Pai, que aqueles que estão com a mão segura em Tuas mãos vão experimentar, ó Pai, o cumprimento da promessa. Eu te tomo pela minha mão, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça. O Senhor é um Deus que não falha, o Senhor é o Deus da aliança, o Senhor é o Deus da promessa, mas é um Deus que cumpre a promessa, e ninguém estará esquecido dos teus olhos, da tua mão de socorro, da tua bênção. A tua palavra nos diz que ainda que saiamos na hora de semear chorando com lágrimas, nós voltaremos com alegria, trazendo os molhos da vitória. Pai, que possamos antever a vitória e já te louvar e já te agradecer, porque a vitória é nossa em Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos, agradecendo por esse tempo de bênção, hoje e sempre. Amém. Que o bom Deus guarde a sua vida, livrando de todo mal, e que quinta, sexta, sábado, domingo sejam dias de proteção, de colheita, de bênção em sua vida, que rios de água viva possam fluir do seu interior. E juntos, domingo, às 10h10 e às 18 horas, celebraremos mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. E de maneira muito especial, no domingo pela manhã, às 10h10, quando celebraremos a ceia do Senhor, e juntos iremos rememorar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a sua vida e te dê uma noite de repouso, no mínimo 8 horas de sono. Amém? Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Próximo domingo, nós teremos uma programação muito especial. Lembrando que o próximo domingo é o domingo de Páscoa. Então, nós vamos celebrar a ceia online. Eu e minha casa, você e sua casa, e juntos celebraremos para rememorar o sacrifício de Jesus na cruz e também celebrar a vitória de Jesus sobre a morte, porque na ressurreição de Cristo nós também temos garantida a nossa vitória. Então, reserve um copo, um cálice, um copo pequeno de suco de uva, um pedacinho de pão, prepare para as pessoas que estiverem juntos em sua casa cultuando conosco, e juntos celebraremos a ceia do Senhor. Não será a dificuldade de nos reunirmos presencialmente que nos impedirá de, como igreja, celebrarmos a vitória de Jesus sobre a morte.